Terceira coisa que eu preciso trazer aqui como sendo identificação: nós somos separados do mundo. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele assim: olha, você é separado do mundo. Nós somos separados do mundo. Nós fomos reservados para Deus. Eu vou usar Êxodo como forma de dar a você essa referência. Eu poderia citar muitos outros textos. O mais conhecido é 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Enfim, é o mais conhecido, mas eu vou usar Êxodo, capítulo 33, porque Êxodo tem muito a ver com as origens, né, lá do povo de Israel, que saiu lá do Egito, que era escravo, e que agora está caminhando em direção à constituição de um povo, através da liderança de Moisés, debaixo da orientação de Deus. Êxodo capítulo 33, no versículo número 16, a palavra do Senhor diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja, eu vou ler na versão transformadora, né, que é uma versão que eu gosto muito, e que diz assim: pois como se há de... Ah, não, essa aqui ainda está na versão tradicional. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja, Moisés está num momento muito singular da história do povo de Israel. Ele está diante de Deus. Um pouquinho depois disso, ele vai pedir para ver a glória de Deus, aquela cena que todos nós formamos na mente quando ele pede para ver a glória de Deus, e Deus diz então: olha, você vai estar sobre a pedra, eu vou te colocar na fenda da pedra quando eu passar, vou te cobrir com a mão, porque você não pode ver o meu rosto, porque aquele que vê o meu rosto morrerá, né? E Deus então se revela a Moisés e diz: vou dar o meu nome a você, né? Ou seja, nesse momento histórico do povo de Israel, e um pouquinho antes disso ele diz: Senhor, não é justamente pelo fato de o Senhor andar conosco que nos identifica em meio a todos os outros povos? Eu estou aqui traduzindo esse versículo. Não é justamente pelo fato de o Senhor andar conosco que nos marca como um povo separado dos outros povos da terra? Queridos, é importante que nós entendamos que uma identidade da igreja de Cristo, não só dessa, mas deve ser uma identidade de todas as igrejas, ainda que algumas igrejas hoje estejam fazendo revisões esquisitas dentro da palavra do Senhor, é que nós somos um povo separado. E glória a Deus por isso. Não é separado distante, não é separado sem pisar o chão, não somos alienados, né? Ou seja, aqueles que andam como se estivessem flutuando, que não pisam, não é isso não. Estamos no mundo, mas não somos no mundo, como disse Jesus em João capítulo 17, quando Jesus orava por nós lá, na sua oração pela igreja. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque estamos separados. E por que é que você é separado? Por que é que eu sou separado? Justamente pelo fato de eu ter reconhecido Deus na pessoa de Jesus, ter entregue a Ele a minha vida e valorizar a palavra de Deus, ter prazer na sua lei, praticar o amor ensinado por Jesus. Justamente por esse motivo é que somos separados. O que significa dizer que, se sou separado, não pratico as coisas que o mundo pratica. Essa é uma identidade da igreja. Ou seja, eu posso estar no meio de pecadores como pecador sou, mas pelo fato de ser separado, eu não sou obrigado a me contaminar com os manjares dessa terra. Podemos citar Daniel como exemplo aqui, quando Nabucodonosor propõe que ele faça então uma dieta voltada lá, através do seu comandante, evidente, que faça lá uma dieta própria para que eles apareçam formosos diante do rei Nabucodonosor. E Daniel diz: nós somos separados. Não com essas palavras, leia o texto depois de Daniel, você vai encontrar essa afirmativa lá: eles foram levados para o exílio, e ele diz: nós somos separados. E fez uma proposta: nós vamos comer água de chuchu.
E depois a gente vê aí quem é que está mais bonito. Estou brincando aqui, mas lá o texto fala de legumes, né? Eu vou beber água de chuchu lá e vou ver que no final quem fica mais bonito, e aquele, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, Daniel e seus amigos, melhor dizendo, estavam lá, Daniel, Misael, Azarias e, não vou lembrar o outro agora, enfim, estavam lá, comeram uma comida diferente, separada, aparentemente mais fraca, mas se apresentaram muito mais formosos diante do Senhor, porque eles estavam no meio dos pecadores, mas não participaram dos manjares daquele povo. Querido, isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando eu tenho essa identidade, isso indica que eu posso estar onde eu estiver, o Senhor estará comigo. Eu posso fazer o que eu fizer no meio dessas pessoas, e eu vou estar ali abençoando a vida dessas pessoas. A diferença não é... Eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa que eu amo muito, que está meio tristinha, né? Já há algum tempo não vem à igreja, eu estou fazendo contato com ela, e ela uma vez disse para mim assim, poxa pastor, não posso estar na igreja e encher a cara de vez em quando não? Aí eu falei, pode querido. Aí ele regalou o olho assim para mim, eu falei, pode ué. Aí ele, pode pastor? Eu falei, calma rapaz, calma, descansa teu coração, presta atenção. Ele já estava no mundo, afastado do evangelho, não estava congregando em lugar nenhum. E eu queria trazer ele para a igreja, então não queria assustar o homem. Depois que ele veio, depois que ele se reconciliou, ele abandonou o álcool, estava feliz conosco, mas depois mudou para um lugar distante, então ele está meio triste, eu tenho feito contato com ele por esse motivo, né? Afastou do corpo de Cristo, afastou da comunhão, esfriou na fé. Tem alguém comendo, poxa, né, Vinícius? E aí... ele entendeu depois. Nas palavras do nosso irmão Flávio Feijoli, dito agora recentemente nas conferências da igreja, não é que nós não podemos, é que nós não precisamos, porque nós somos separados. Amém, queridos? Nós somos separados. Cara, ser separado é viver a santidade de Cristo, é viver a identidade do corpo de Cristo, é viver com prazer na lei do Senhor, é viver a dinâmica do amor de Deus na comunhão e nos relacionamentos. Essa parte da identidade da igreja é ser separado. Eu separei alguns textos para terminar com você, resumindo tudo isso para dizer, nós temos a identidade de Cristo como corpo, como igreja de Jesus. Nós temos a identidade de Cristo, resumindo tudo aquilo que foi dito. Eu separei alguns textos, Romanos capítulo 8, versículo número 29. A palavra de Deus, eu vou ler para a gente ganhar dinâmica também, mas se você quiser marcar e anotar alguma coisa, depois você anota. Romanos 8, 29, vai dizer assim, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, quando eu falo de identidade, eu estou falando que por sermos separados, por termos prazer na lei do Senhor como tinha Jesus, por vivermos o amor ensinado por Jesus como ele viveu, nós podemos então declarar que temos a identidade de Cristo, porque fomos separados por Deus, escolhidos por Deus, por antemão predestinados por Deus para nos tornarmos a semelhança da imagem de Cristo na terra. Ou seja, a afirmativa daquilo que dizemos de vez em quando, somos o reflexo de Cristo aqui na terra. Quando temos a nossa vida polida no Espírito Santo, quando nós temos nossa vida consagrada ao Senhor, nós refletimos a glória de Cristo em nós, através da maneira como amamos, como vivemos, como praticamos a nossa vida cristã e como nos separamos das coisas desagradáveis que o mundo às vezes tenta impor sobre nós. Ou seja, fomos separados e predestinados por Deus para sermos a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18, que vai dizer assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. E veja
não é uma impossibilidade. Olha para quem está ao teu lado, abençoe a vida dessa pessoa, diga, não é uma impossibilidade que você se torne imagem de Cristo. Não é uma impossibilidade. Sabe, há uma cultura nesse século nós vivemos que as pessoas estão cada vez mais declarando que é impossível viver nesse mundo e reproduzir, pelo menos que de longe que seja, a imagem de Jesus. Não é impossível. Só é necessário que nós amemos a Deus, que nós amemos a sua palavra e que nós possamos corrigir a nossa conduta pautados no ensinamento de Jesus. Fomos predestinados para isso. Sabe aquela história do filho de peixe, peixinho é? Separando aqui as espécies, evidente, né? Peixes são peixes, humanos são humanos. Filho de peixe, peixinho é? É porque o peixinho, quando ainda é uma larvinha, ou quando ele ainda é um óvulo, que vai ser fecundado por um outro peixe, ele está predestinado a ser peixe. Então não tem como deixar de ser peixe. O que significa dizer que se Deus diz que nós, seres humanos, criados por Ele, fomos predestinados para sermos a imagem dEle, é porque você até pode parecer um girino hoje, mas amanhã você vai ser cheio da glória de Deus. Amanhã você vai refletir o poder de Deus na sua vida. Amanhã você vai impor as mãos sobre alguém e essa pessoa vai receber uma bênção do Senhor na vida dela. Sabe por quê? Estamos em construção, ou diria em reconstrução. Estamos em reconstrução. Precisamos voltar às origens, precisamos conhecer a verdade de Deus a nosso respeito. E tenha certeza, por mais que hoje pareçamos um patinho feio, amanhã um cisne lindo vai aparecer, para que todos possam se gloriar do poder de Deus em nossas vidas. Simples assim, porque Deus nos predestinou para isso, Deus predestinou você para isso. Colossenses 2,10 vai dizer, portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Eu vou até ler na versão mais tradicional, para acalmar o coração, Colossenses capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versículo 10, que vai dizer assim, também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Veja, na versão transformadora, portanto, porque estão nele a cabeça de todos os governantes e autoridades, vocês também estão completos. Ou seja, o fato de estarmos em Cristo, o fato de sermos governados pelo seu Espírito, o fato de sermos habitação do Espírito Santo de Deus, o fato de sermos pessoas que conhecem Jesus, o fato de buscarmos prazer na lei do Senhor, o fato de orarmos ao Senhor, o fato de lutarmos, e temos que lutar muito para viver o amor ensinado por Jesus, diz, estamos completos, não falta nada a você, para que você possa ir além. Que é isso, pastor, não me conhece? Como assim, pastor, não me falta nada? Em Cristo não falta, querido. Quando o parâmetro de comparação é o mundo, aí falta um monte de coisa, porque parece que eu me pareço mais com o mundo do que com Cristo. Se o parâmetro de comparação for o mundo, talvez falte um monte de coisa. Mas quando eu olho para dentro e vejo a obra que o Espírito Santo está fazendo, vejo o quanto Deus já trabalhou na nossa vida, podemos dizer, eu tenho tudo o que preciso para conquistar, para crescer e para avançar. Você tem, querido. Porque Deus chamou você, separou você e predestinou você para ser assim. Efésios capítulo 3, verso 19, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos em toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Experimentem esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser compreendido, porque assim é o amor de Deus.